Muito bem-vinda! Mais uma vez, pode ser a nossa última vez com o nosso curso sobre a vida de Jesus Cristo. Iniciamos falando sobre quem é Jesus e demos muitas profecias que mostram e demonstram para nós que Jesus de fato é Deus. E também estudamos muito sobre a infância dele, mas também a situação em Israel na chega dele. Mas também ele cresceu e iniciou o ministério público dele, o batismo dele, mas também ele continuou pregando primeiramente o reino dos céus, mas também escolhendo 12 apóstolos, mas no início ele também enviou no meio ele enviou também aqueles apóstolos, e também os judeus começaram a rejeitar Cristo, eles rejeitaram Cristo no início, mas a popularidade dele ainda não estava a crescer, mas depois de Jesus Cristo tornar-se mais bem conhecido, a perseguição contra Cristo cresceu também. Então, ele enviou também 70 outros no fim do ministério dele, por ser chamado apóstolos, e também, então, ele começaram a ir a Jerusalém, e ele chegou lá, passou a última semana da vida dele. Falamos sobre a crucificação dele, este plano bonito de Deus para demonstrar o instinto do amor dele para nós. Então, eu não sei, Arizal, qualquer pessoa podia rejeitar este amor bíblico de Cristo, mas muitos rejeitam Cristo, e por causa da luz dele, eles não querem confessar pecados e submeter ao Deus verdadeiro que ama-lhes. Ok. Então, chegamos à a última parte do nosso estudo, página 43, número 8, a ressurreição até a ascensão. Lembra-te, ele passou 3 dias, 3 noites no túmulo. Então, depois disto, ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou. Vamos achar, ou vamos ver o que aconteceu depois da ressurreição dele. Vamos começar com a linha A, os acontecimentos. E número 1, as mulheres encontram 2 anjos. Vamos começar no livro de Marcos, Marcos 16. Ok, vou ler versículo 1 a 8. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Foi o costume, o hábito do sepultamento judaico. Então, número 2. E no primeiro dia da semana, domingo de manhã, está a entender, hein? Este domingo, eles trouxeram estas coisas. Então, foi dia. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. 3. E diziam umas às outras: quem nos levará a pedra da porta do sepulcro? 4. E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido
de uma roupa comprida branca e ficaram espantadas. Então, mas este homem era anjo. É necessário ler outras passagens para entender os perspectivos diferentes destes autores. Deus é autor, mas há pessoas que estão a escrever. Então, mas realmente os soldados romanos que estavam lá, era como dormir, mas eles não reconheceram o que aconteceu com Cristo, mas ele abriu aquela sepulcro e também uma grande chega destes anjos. Penso que é Mateus, pode ler, mas simplesmente Jesus abriu aquele túmulo, sepulcro, para dar entrada às mulheres. Ok. Então, versículo 6, desculpa. Ele, porém, disse-lhes, este homem, anjo, não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o pusarão. Ok? Versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Ok, mas o anjo disse que para dizer uma coisa aos discípulos, mas não só isto, e a Pedro. Jesus sabia que Pedro sofreu muito, e Pedro pecou por negar Cristo. Mas Jesus estava pronto para receber Pedro também. Deus está pronto para receber uma pessoa que quer vir a Ele, ok? É isto. O nosso problema é vir, mas depois de vir, Ele vai receber. Qualquer que quer ir ao Pai, Ele vai receber. Ele não vai rejeitar nenhuma pessoa, não. Ok. Vamos continuar. Número 2. O encontro pessoal de Maria com o Salvador ressuscitado. Vamos ler o versículo 9 também. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Ok, isso é o problema. Antes da morte dele, Jesus disse, eu vou ressuscitar. 3 dias, 3 noites. Ele falou estas palavras com os discípulos dele, mas eles não acreditaram na palavra dele. Foi uma nova coisa, esta ressurreição. Mas um pouco tem esta ideia no Velho Testamento, mas este grupo dos saduceus, eles não acreditaram na ressurreição. Também os fariseus, eles pensavam que sim, há de ser ressurreição, mas não foi uma coisa bem conhecida. Então, mas também eles estavam lá quando Jesus ressuscitou Lázaro, este outro filho da viúva de Naim, menina de 12 anos. Cristo fez estas durante o ministério dele, mas aquelas pessoas estavam lá. O corpo deles ainda não, mas Lázaro foi sepultado, mas não mais do que 4 dias. Ele chorou um pouco, mas ele ressuscitou. Mas Cristo foi sepultado e
ressuscitou sem a presença de Cristo. Mas Cristo estava lá, mas está a entender. Estes outros foram ressuscitados pela mão de Cristo. Mas Cristo aqui, ele ressuscitou o seu próprio. Mas os discípulos não acreditaram nesta palavra. Depois de andar com Cristo 3 anos e meio. Desculpa. Estamos como dizer? Peço desculpa. Está a sofrer todas estas lições comigo deste português, não? Nós somos tardios em responder a Cristo. Estes discípulos fez isto. Devemos aprender disto e acreditar na palavra. Ok. Número 3. A explicação moderna de judaísmo ortodoxo sobre a ressurreição. Como vai explicar esta ressurreição, senhor judeu? Mas vamos ler Mateus 28. Mateus 28 e versículo 11 a 15. A Bíblia diz: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo, nos o furtaram. Isso foi a explicação. E eles deram, a Bíblia diz, muito dinheiro para fechar a boca, para não falar sobre este assunto. Então, 14. E se os judeus estão a falar aos soldados, a guarda, e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Isso é a história deles, para explicar o que aconteceu, ok? Mas eu quero ler a situação destes guardas como chega dos anjos. Eu tentei explicar isso, mas versículo 4, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, como chega dos anjos. Mas eles reviveram um pouco depois disto e foram na cidade para explicar estas coisas aos príncipes dos judeus. Aconteceu desta maneira. Ok, então vamos continuar com a linha 5. Cristo aparece aos discípulos. Ele aparece aos... desculpa. Número 4. Ele aparece aos 2 discípulos no caminho ao Emeus, cidade. Pode olhar a sua mapa na página 42 para entender o caminho ao Emeus de Jerusalém, ok? Mas 2 discípulos estavam a ir lá. Então Cristo apareceu. Vamos ler no livro de Lucas. Esta história tem muitos detalhes, não vou ler tudo, mas vou dar-te muito suficiente para entender. Então, vamos começar com o versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emeus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então eles estavam a conversar sobre os eventos
daquele dia e o dia antes, os dias antes, com a morte de Cristo. 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas ele apareceu como homem. Eles não reconheceram Cristo. Eles pensavam que é outro homem. 16. Ele tem este pássaro de Cristo. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então eles não reconheceram. Então eles conversamos com Cristo. Eles começaram a contar todos os eventos, desde a crucificação, também até esta manhã, domingo, em que ele ressuscitou e ele encontrou-se com várias, Maria, primeiramente. E também mais o sepulcro vazio. Eles falaram sobre todas estas coisas. Então vamos continuar com 25. E ele lhes disse, Jesus está a falar com eles, ó nécios e tardos de coração, o mesmo conosco, hein? Os discípulos foram tardos e nós, sem experienciar estas coisas? É necessário continuar nesta palavra, fé pelo ouvir, ouvir pela palavra. Vai limpar a tua mente para acreditar nas coisas de Deus, ok? 25. Ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lembra-te, as profecias de que conversamos no início do estudo, que revelaram Cristo, mas há muitos mais do que estas, mas por isso ele estava a contar com eles as mesmas profecias, os mesmos versículos. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Ele disse, vamos falar mais outro dia, tchau. 29. E eles o constrangeram. Deus está a olhar. Eles constrangeram Cristo para ficar com eles. Quando você tem a alegria desta palavra e quer fome e sede para estas coisas espirituais da palavra de Deus, Deus está a olhar para abençoar e ajudar esta pessoa. Ele quer entrar e jantar contigo, mas ele não vai entrar sem a porta ser aberta, a porta do teu coração. Está a ver, não? Vamos continuar. 29, novamente. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Vamos continuar, esta história é muito bonita. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos. Eles reconheceram, Cristo está conosco. E o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Porque este novo corpo tem esta capacidade. Imagine que a alegria naquela mesa, naquela noite. 32. E disseram uma para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando
pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras, o coração, a Bíblia diz, ardia. Foi pouco quente. Como a água que está a ferver, como isto. 33. E na mesma hora, foi a noite. Mas eles tinham a alegria do Senhor. Com isto, vai fazer coisas que não são normais. Eles viajaram durante a noite para voltar a Jerusalém, para contar esta história aos outros. 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Uma história maravilhosa. Maravilhosa. Ok. Ele estava com eles. Ele levantou-se a eles. Então, é bonita. Ele estava a tentar mostrar os discípulos o plano dele. Eles não queriam acreditar no início que ele ressuscitou, mas com estes acontecimentos, ele está a ajudar a fé deles, mas não todos. Vamos ver, hein? Vamos ler no livro de João, capítulo 20, número 5. Cristo aparece aos discípulos. João 20. João 20, capítulo 20, versículo 19 a 23. A Bíblia diz: chegara, pois, a tarde daquela noite, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Eles tinham temor de ser morto como Cristo. Chegou Jesus. Mas a Bíblia diz, e cerradas as portas. Ele entrou sem abrir a porta. Ele passou através da porta, através da parede. Não era o problema de Jesus. Ele desapareceu destes dois. É muito bom. Ele poderia estar aqui agora. Amém. 19, novamente. Chegar, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. 20. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A mesma tarefa, para partilhar o Evangelho. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebe o Espírito Santo. Mas isso não é batismo do Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. O início, mas é a maneira para dar vida, para inspirar a igreja, para começar a igreja que foi formado com a morte de Cristo na cruz, gentio e, segundo a Escritura, gentio e judeu juntos num corpo espiritual. Mas isso é outro ensinamento, ok? Mas realmente, ele soprou sobre eles. Eles receberam e disse-lhes: recebe o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Penso que este Espírito Santo não deixou-lhes antes deste batismo do Espírito Santo, e Jesus já deu promessa que o Espírito Santo
depois de entrar, depois da morte dele, vai habitar em nós para sempre, ok? Dentro de nós. Isso é um novo nascimento, a entrada dele no coração, na vida de um crente, ok? O que acontece com salvação? 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, outros querem dizer que isso pertence só aos apóstolos ou só para Pedro, para perdoar pecados. Mas realmente, todos têm este poder, porque Paulo tinha este poder também. Ele falou sobre o mesmo por dar Cristo e pregar Cristo aos outros, e podemos pregar Cristo também. Nós temos este poder neste sentido para perdoar pecados através de Cristo, ok? Por fazer isto, ele já morreu na cruz. Ele comprou a nossa vida eterna por pagar a nossa obrigação a Deus. E somos obrigados a Deus. Ok. Então, mas estes discípulos, ele apareceu-lhes, mas não todos. Não todos. Número 6, encontro de Tomás com o Cristo ressuscitado. Então vamos ler João capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, onde ele foi ferido, ao lado dele, e não puser o dedo no lugar de cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Isso é a resposta de Tomé. Ele não queria acreditar. Eu disse, mas é Tomé, eu disse Tomás, mas é Tomé. Desculpa. Ele tinha dúvida. Como eles também antes da aparência de Cristo. 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, ele ouviu a palavra de Tomé. Ele não estava lá fisicamente para ser visto de Tomé, mas ele respondeu à dúvida. O mesmo hoje. Deus sabe o teu coração. Ele sabe bem o teu coração. Ele sabe os detalhes da tua vida. Ele sabe o teu sofrimento. Ele sabe a tua alegria. Ele sabe tudo. Ele ama-te. Não vou prometer que não vai sofrer na tua vida, mas sofrimento com Cristo é muito bom. Mas sofrimento sem Cristo não vale a pena. Vai morrer sem Cristo. É bom ter a vida eterna. Eu tenho lugar lá com Ele, depois da minha morte, porque já recebi Cristo. É isto. Ok, então, vamos continuar por ler João, capítulo 20 e, no meio desta passagem, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Já lemos. 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Jesus Cristo é Deus. É claro.
Mas ele acreditou porque ele viu este Cristo ressuscitado. Uma história muito bonita. 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não virão e crerão em nós. Nós somos salvos pela fé. Fé é evidência das coisas não vistas. Está a entender, não? 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok, isso é a maneira para ter vida. Acreditar em Cristo. Ou outra passagem, é receber Cristo. É isto, é simples. Já recebeu Cristo? Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Ele sabia a verdade. Ok, vamos continuar. Vamos ler a linha 7, abaixo de a linha A, número 7. A segunda captura grande de peixes. Então, mas ele apareceu aos 12 irmãos. Como nós, eles queriam fazer outras coisas. Devemos tentar organizar as nossas vidas para dar tudo a Cristo. Isso é o que é mais importante. Ok? João capítulo 21, vamos ler versículo 1 a 8. E depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite não apanharam, nada apanharam. Ok, mas eles passaram mais do que 3 anos com Cristo. Foi enviado de Cristo e ele já disse: estou a enviar-te com a mesma maneira que eu fui enviado, desculpa. Ele já experienciaram muitas coisas com Cristo. E Pedro, ele disse que, eu vou pescar. Uma vez, Cristo disse que segue-me e vai tornar-se pescador dos homens. E Pedro estava a voltar. Pedro novamente, depois do anjo disse para falar com os discípulos e a Pedro. Pedro estava a duvidar. Ele queria pescar. Não está bom. Mas não é problema pescar para comer. Não estou a negar isto. É necessário comer. Mas simplesmente ele não reconheceu a importância desta obra de pescar para apanhar homens, ok? Então, vamos continuar. João capítulo 21, versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Os olhos foram fechados. 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Provavelmente com frustração por passar toda a noite sem apanhar nada. 6. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão das peixes.
7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, e João, disse a Pedro: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, engiu-se com a túnica, porque estava nu, com a maneira dos pescadores, pode ser pouco, não sei exatamente, e lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E também, mas esta vez a rede não vai quebrar. Vamos ver isto. Mas, por obedecer esta palavra, Jesus Cristo estava a mostrar a eles quem ele era. Ele queria já comer com eles também. Ele fez isso com propósito, ok? Então, vamos continuar. Número 8. Simão Pedro consegue discipulá-lo novamente. Jesus vai repreender Pedro, mas vamos ver o que acontecerá, desculpa. 21, versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Outra vez rompeu, mas não agora. Também estes grandes peixes, 153, muito. Eles tinham abundância. Deus é real. 12. Disse-lhe Jesus: vinde, come. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Não sei exatamente como ele apareceu, mas evidentemente eles não reconheceram a aparência dele. Não sei. Mas 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Mas vamos continuar, porque ele vai falar com Pedro especificamente. 15. E depois de termos jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas? Ele era a pessoa que queria pescar. Hein? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estas? Eu penso que ele não estava a falar sobre os peixes. Sempre Pedro queria dizer, primeiramente, eu vou morrer contigo. Ou os outros vão negar-te o nosso Senhor, mas não eu. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ok, mas ele estava a dizer que eu amo-te, Senhor. Muitos querem dizer que este amor é um tipo especial de amor, mas cuidado. Eles querem dizer a palavra raiz deste palavra amor é uma palavra grega que mostra grande, íntimo amor, mas isso não é verdade. Este amor é usado em várias maneiras através deste Novo Testamento, ok? Não fica enganado, ok? Mas versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas. Vamos falar mais sobre mais destes detalhes também, como no seu estudo do livro de João. Disse-lhe terceira vez, 17. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Então, ama a Cristo realmente com amor profundo. Ele quer usar-te para alcançar outros. Deve desenvolver o seu talento para partilhar o Evangelho. Mas é necessário crescer primeiramente. E isso é sofrimento. É necessário aprender esta palavra. Muitas pessoas querem falar, mas não têm nada a dizer. E vou dizer isso. Vai aprender sobre a Bíblia toda a tua vida como cristão. Vai continuar. Isso não tem fim. Eu quero dizer, eu sempre sou estudante. Sou estudante. Mas, realmente, é necessário dedicar-nos para cumprir esta tarefa. Ok? É como isto, é a nossa maneira de viver. Número 9, a autoridade do livro de Apocalipse e o Evangelho de Joel. Então vamos ler o fim disto também, Joel capítulo 21, versículo 18. E na verdade te digo que quando eras mais moço, ele está a falar sobre Pedro, te cingias a ti mesmos e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Versículo 19. É pouco complicado para entender isso sem explicação. 19. E disse isto significado com que morte havia ele de glorificar Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Ok, mas isso é a morte de Pedro. Não está na Bíblia, mas tradição diz que Pedro foi morto por ser crucificado. Mas estou a procurar expressão aqui. Mas esta tradição diz que ele foi crucificado de pernas para o ar, desta maneira. É possível, não sei exatamente. Mas Jesus já explicou isto a Pedro. Provavelmente desta maneira ele foi crucificado. Mas, no início da vida cristã, uma pessoa pode pensar, isso é terrível. Mas Pedro, com certeza, depois da vida dele, pensava que, isso é honra, morrer por meu Senhor que morreu por mim. É honra morrer desta maneira. Penso que ele tinha este mente, ok? Mas vamos continuar com a linha 10, a linha 9, a autoridade do livro de Apocalipse e o Evangelho de Joel. Ok, 18 e 19 já limos. Então vamos continuar com versículo 20. Penso que não anunciei número 9, mas número 9 é a autoria do livro de Apocalipse e o Evangelho de Joel. Que é Joel? Sabemos isto agora, mas através do livro de Joel, ele referiu-se como o apóstolo ou discípulo a quem Jesus amava. Okay? Mas ele não diz que eu sou Joel. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Ok? Ou quem Jesus amava. Então, versículo 20. Joel 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que a seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Joel. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dizera, Senhor, quem é que te há de trair? Lembra-te, ele perguntou isto a Cristo na noite da última ceia com os discípulos. Ele sabia que era Judas Iscariotes
antes da saída de Judas, mas os outros não sabiam isto. Ok? 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Pedro estava a perguntar a Cristo o que vai acontecer com João. Eles tinham como uma competição, mas a competição não é como os nossos irmãos em Cristo. A competição é como nós para submeter-nos a Cristo e dar a Cristo lugar para viver através de nós. Isso é a nossa competição. Ok. Então, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ele disse que isso não pertence a ti, Pedro. Ok. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Mas vou dizer isto: João é uma figura da igreja. A igreja está a viver na volta de Cristo. Não João, mas ele era figura de nós. É possível, vou morrer antes da vinda de Cristo. Então a minha alma estará com ele antes do meu corpo. Antes do meu corpo, e meu corpo vai estar com ele também com a ressurreição, na vinda dele. Mas outros, e por isso mim também, não sei o tempo da volta dele, as pessoas que estão a viver quando ele está a voltar vão ser arrebatados sem morrer. Então, João é uma figura disto. Jesus Cristo estava a falar com estes detalhes com o apóstolo João. 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ele está a dizer que se você queria escrever tudo o que foi feito de Cristo, o mundo não podia receber todos estes livros. Cristo fez este. Isso é a mente do nosso Deus, que sabe os detalhes de nossas vidas. Mas João escreveu estas coisas para ajudar a nossa fé. Ok, vamos continuar. A linha 10, a comissão grande. Vamos ler no livro de Marcos. É pouco curto este versículo. Hein? Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É simples. Isso é o que ele quer. Por quê? Mas podemos ensinar várias coisas. Mas esta pregação, o nosso evangelho, já disse que, 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4, esta pregação é a pregação que pode dar a vida a outro. Então, ele deu esta comissão. Eles não entenderam tudo neste momento, mas eles começaram pregando com a luz que eles já receberam, e as pessoas que acreditaram na palavra deles foram adicionados à igreja. A Bíblia diz: este é o corpo espiritual, mas este corpo espiritual foi criado, mas não foi liberado. Era um mistério antes de Paulo. Então Paulo deu muito ensinamento para a igreja. Ok, mas Deus deu-nos mandamento para evangelizar todo o mundo. Mas isso começa em casa, em cidade, em país, então fora. Então, tem a oportunidade de ajudar com esta tarefa. Se está fiel em casa e comunidade, Deus vai dar-te a oportunidade de falar mais fora. Penso que Ele vai. É necessário ser fiel, primeiramente em casa. Ok. Também, número 11, a ascensão de Cristo.
de Jesus Cristo, Marcos capítulo 16 novamente, 19, a Bíblia diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, ele disse estes sinais seguiriam aqueles que estavam a pregar aqui, estes 11. Ok, porque eles eram apóstolos. Ele falou isto como 11, pode ser... onde está? Estou a ter dificuldade, mas especificamente no fim deste livro, a Bíblia diz que ele estava a falar com o 11. Simplesmente não está a achar isto. Mas está aqui. 14. Finalmente apareceu a 11. Ok? Ele estava como 11 lá. Então, ele deu estes sinais a eles, apóstolos, para iniciar a igreja, porque naquele momento, este religião judaico tinha grande poder contra, mas Deus tem poder também. Ele usou o poder dele através destes homens para estabelecer a fundação da igreja. A Bíblia diz: os apóstolos são a fundação da igreja. Nós somos uma parte da igreja também, mas não a fundação. Isso aconteceu quase 2000 atrás, ou cerca de 2000 anos atrás. Ok. Então, simplesmente, vou acabar o nosso estudo por ler esta última parte na página 43, a linha 8, a ressurreição até a ascensão, mas a linha B, uma explicação possível da sequência dos eventos da manhã da ressurreição. Mas isso é uma possibilidade, é a minha ideia. Mas outros têm várias maneiras para explicar isso. A palavra é verdade. Simplesmente é a nossa tarefa para estudar, para conseguir entender estas coisas. Então, eu vou ler a sequência dos eventos segundo o meu entendimento. Número 1, as mulheres chegaram juntos ao túmulo, sepulcro. Número 2, Maria deixou outras mulheres pensando que o corpo de Jesus foi roubado. As mulheres que ficaram no túmulo viram e falaram com os anjos. Ok? Então, eles encontraram anjos. Eles deixaram o túmulo para falar com os discípulos. E também Maria já deixou pensando que o corpo foi roubado. 5. Os discípulos não acreditaram inicialmente a palavra de Maria, mas depois da chegada das outras mulheres cansadas, elas chegaram por causa de correr. João e Pedro foram ao túmulo com Maria. Maria já chegava lá, já chegou lá. Número 6, elas chegaram ao túmulo e no fim João e Pedro deixam Maria lá sozinho, por não ver Cristo. Então, número 7, Maria viu Jesus Cristo antes de Cristo ir ao Pai. Porque ele apareceu primeiramente, a Bíblia diz, a Maria. 8, Maria encontra-se às mulheres e explica o que aconteceu. Não sei, por isso eles estavam a voltar ao túmulo, ou ela começou a ir a eles e outros discípulos para dizer que já viu o Senhor, não sei. Mas, com certeza, ela falou com estas mulheres e 9 elas foram juntos para informar os outros discípulos e encontraram-se com Jesus no caminho.
isto aconteceu também. É necessário examinar estas passagens para pensar o que é esta sequência dos eventos. Penso que isto pode combinar com todos. Mas não é fácil. Deve tentar isto. Vai ajudar a tua fé. Porque Deus vai mostrar-te mais da palavra dele. Ok. É o nosso estudo. Espero que aprendeu muitas coisas deste estudo. Espero que tenha um entendimento excelente da maneira de nossa salvação. É necessário receber Cristo. Não é as tuas obras, é um dom gratuito. Mas é necessário receber Cristo. Já falamos muito sobre isto. Mas Ele é a nossa esperança, a vinda dele. Mas se eu moro antes da vinda dele, mas eu vou estar com ele, a minha alma, e vou voltar com ele. Então, cuidado. Deve consagrar-te o seu próprio para procurar conhecer Deus e viver esta vida cristã com toda a tua força. Eu espero que vai fazer isto. A última parte, página 43, número 9, ele voltará. Com certeza. É a nossa esperança. Estou a esperar para aquele dia. É a nossa alegria durante esta vida, para saber que temos lugar lá com Cristo no céu. Espero que estará lá também comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima vez. Obrigado.